Bom, fundos imobiliários em queda forte aí nesse último ano, né, em 2024 e até no início aqui de 2025. Então, uma queda muito expressiva e um ativo ali que os investidores gostam bastante, que é os fundos imobiliários, que eles têm ali a característica de pagar os proventos mensais. Isso chama muita atenção dos investidores. E 2024 não foi um ano bom, né? Se a gente for ver ali o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que representa a média das cotas dos principais fundos imobiliários do mercado, caiu no ano de 2024 5,97%. Uma queda muito expressiva pro ativo em si. Qual que é o ponto? Se você vai pegar os principais fundos imobiliários do mercado, BTLG11, MXRF11, XPML11, XPLG11, KNRI11, VGHF11, eles caíram muito mais do que isso. Só que alguns caíram menos, como foi o caso do HGLG11, que caiu 3,62. Então, na média, fica ali aquela ponderada de 5,97, que foi a queda do índice, o IFIX, né? Bom, então o investidor ele fica bem preocupado e ele fica pensando, pô, o que ocasionou essa queda tão expressiva nos fundos imobiliários? O ano de 2024, que no início era bem promissor, né? Todo mundo comentando de queda na taxa de juros, na taxa Selic. Era uma grande perspectiva que a taxa de juros ia finalizar o ano de 2024 em 8,5%, 9%. Isso já estava estimado pelo Banco Central e pelos agentes de mercado. Então era um ano que a renda variável tinha tudo para dar bem, né? Tudo para dar certo. Por quê? Taxa Selic caindo, o que acontece? Renda variável, ativos de risco tendem a variar mais, tendem a ter um retorno maior. Mas, de fato, o que aconteceu foi, a gente estava vindo numa queda da taxa Selic, você pode observar isso, que ela estava ali 11,75, caiu para 10,75, caiu para 10,75, 10,5, manteve em 10,5 um período, subiu para 10,75, subiu para 11,25, enfim, subiu depois para 12,25. Então, uma alta muito expressiva. Então, quando a gente tinha no início do ano um consenso de taxa de juros caindo, e no meio do ano, você pode ver que de junho e ficou até setembro estável em 10,5%. Só que a partir de setembro, ao invés de continuar caindo, ela voltou a subir e subiu muito forte. O mercado todo reprecificou esse novo cenário. Então a gente finalizou o ano de 2024 com uma taxa de juros do Brasil a 12,25% ao ano. Além disso, a perspectiva é que possa chegar ainda a 14,25% ao ano. Então a gente já tem estimado hoje no mercado, na próxima reunião do Copom, que já é no final de janeiro, uma taxa de juros que possa chegar a 13,25%. Tá? E além disso, na outra reunião, depois de 45 dias dessa reunião de final de janeiro, mais um aumento de 1%, podendo chegar até 14,25% ao ano. Então pensa comigo, taxa de juros 14,25% ao ano. O investidor conservador e moderado, por que ele vai investir em fundos imobiliários que tende a pagar 0,8%, 0,9%, 1%, 1,1% líquido de imposto? Mas na renda fixa ele tem isso com garantia, sem correr risco. Então você começa a entender um pouco o psicológico do mercado, né? Então a galera deixa de investir em renda variável, na grande maioria das vezes até vende quando vê uma queda muito forte como ocorreu. Os que têm a mão de alface vende os seus ativos e volta para a renda fixa. Aí, só que o que acontece? Quando a taxa de juros volta a cair, o que acontece com a renda variável? Volta a subir. Então, quem está investindo nesse momento também está plantando. E na hora que os juros inverter, ele vai colher os frutos disso tudo. Então tem que ter essa perspectiva e ter esse entendimento dos ciclos econômicos aqui no Brasil. Além da taxa Selic, o que impactou muito para os FIIs caírem muito forte nesse ano de 2024 foi o aumento do Tesouro IPCA+, ou seja, o cupom real que ele paga. Porque o Tesouro IPCA+, ele paga IPCA, que é a inflação, a gente não sabe, só que ele paga uma parte pré-fixada, que é o juros real. Você pode observar que no início do ano de 2024, esse juros real ele era abaixo de 5,8%. E ele foi tendo um aumento muito crescente, caiu um pouquinho e voltou a subir. Pô, a gente está quase no topo histórico, quais mesmos patamares de juros reais sendo pagos pelo Tesouro do que na época de impeachment da Dilma em 2015. Então, o IPCA mais 7,51 e também pressiona muito os ativos de risco. Primeiro, pressiona muito os ativos que são na marcação a mercado. Então, todo o crédito privado indexado à inflação, cara, está sendo comprimido, está sendo exprimido por conta dessa marcação a mercado forte. Isso a gente vai ver mais forte nos FIINFRAs.
nos fundos de investimentos indexados à inflação também, que tem debêntures, e até quem tem debênture diretamente na carteira, CRI/CRA, ligado ao IPCA+. Mas isso também impacta, essa que é a taxa do Tesouro IPCA mais 2045, certo? Mas isso também impacta os ativos de risco, tá? Fundos imobiliários, por exemplo. Por quê? Um dos cálculos dos valuations ali nos fundos imobiliários utiliza muito IPCA+, 2035, 45, mas também tem a mesma sistemática. O investidor, ele olha IPCA mais 7,5. Ele vai pensar o quê? É bolsa ou IPCA mais 7,5? O cara coloca no IPCA mais 7,5 e vai ser feliz. Se a inflação for no ano ali 6%, ele tem 13,5% garantido. Se a inflação estourar 10%, ele tem 17,5% garantido. Então é um juros real pago pelo Tesouro muito, muito bom, de fato. É o que vai apertar as contas públicas, né? Porque isso vai lá no orçamento do governo federal. Então pensa comigo, taxa de juros subindo mais, IPCA mais, pagando mais, Tesouro pré-fixado nos 15%. O que acontece com os gastos públicos, com os juros da dívida, né? Porque isso aqui, quem investe no Tesouro Direto está financiando a dívida pública, os juros da dívida sobem cada vez mais e a gente vai ter mais déficit do que a gente está tendo atualmente. Então, o que está acontecendo para isso tudo ocorrer? Primeiro, gasto público elevado, arrecadação recorde, criação de mais imposto, mais impostos, mais impostos. O governo não está querendo, de fato, economizar, não está querendo ali, de fato, levar na prática o arcabouço para poder chegar no déficit zero, chegar até superávit. E a gente tem que pensar que 2026 ali é ano de eleição, né? Você acha que 2026 o governo vai deixar de gastar? Ele vai gastar mais. Então, isso tudo está ocasionando essa mudança de cenário, falta de confiança da população no governo atual também, isso está acontecendo muito, isso impacta os mercados e tudo fica muito estressado. Então o cenário é esse, eu não vou aprofundar nisso, eu tenho outros vídeos que eu já falei disso aqui, hoje é sobre os fundos imobiliários, e comentar na parte ali de criação de mais impostos. Então a gente está tendo a reforma tributária, que está avançando aí, né, a cada dia, e nesse novo avanço da reforma tributária, eles estão alterando a isenção que tinha de impostos para os FIIs e também vai entrar o FIAGO no meio. Tá? Então, basicamente, os fundos de investimentos imobiliários e FIAGROS, até os fundos de investimentos comuns, eles tinham a isenção, tá, em certos impostos, mas agora o governo está tendo um entendimento que eles são contribuintes e que sim, eles precisam pagar imposto ali. Então, na criação aí dos novos impostos, né, na reforma tributária, que o primeiro é o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, os fundos, eles podem, de fato, vir a pagar esses impostos que hoje não tem. Então, de fato, a tributação não é nos dividendos em si, certo? Os dividendos continuam isentos, mas a tributação vai ocorrer dentro da estrutura ali, dentro do fundo imobiliário. Então, quando você pega a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, você, se caso isso aqui for para frente, de fato for aprovado no Congresso, você vai passar a ter mais uma linha ali, que vai ser uma linha de impostos que antes não tinha. Então, se o fundo imobiliário, sei lá, ele tinha uma arrecadação mensal de 30 milhões, tinha tal despesas, tal, e no final o líquido era 20, para ser distribuído com os investidores, esses 20 pode passar a ser 17. Ou seja, você já vê que na prática você tem um valor menor para distribuir, consequentemente você tem menos dividendos a ser pago. Então o dividendo não vai ser na fonte, de fato, você não vai pagar imposto sobre dividendos, mas ele vai impactar de forma diretamente ali para que seja menor. Mas, igual eu falei, tudo depende ali se o Congresso vai aprovar, de fato, esse veto do presidente Lula. Então, a gente já viu hoje essa notícia saindo no CNN que o Congresso articula derrubada de veto sobre fundos na reforma tributária, pelo fato que os fundos e os FIAGROS são instrumentos muito importantes na economia e são investidores poupadores também. Às vezes nem sempre são pessoas só ricas. Muitas pessoas de baixa renda que estão conseguindo investir e basicamente eles vão tentar derrubar esse veto. Mas após a notícia, o mercado não gostou. O IFIX ali caiu desde o dia 16/1 até o dia 20/1, 1,49%. Mas eu sempre informo para vocês que é importante ter cautela e também ter diversificação. Não ter todos os ovos numa única cesta, mas também não agir com emoção nesses momentos ali de incerteza, porque pode ser que isso aqui nem seja aprovado. Então, às vezes, o investidor que está vendendo, na verdade, ele está realizando um prejuízo que não teria necessidade, beleza? Então, é isso sobre os fundos imobiliários. Comenta para mim aí, você segue investindo nos fundos imobiliários? Se você quer investir o seu dinheiro com a ajuda de uma consultoria independente, eu sou consultor financeiro na Portfel Consultoria, a consultoria financeira aqui do Grupo Primo, do Thiago Nigro ou do Bruno Perini.
Se você quer uma consultoria, um consultor financeiro junto com você, mês a mês, te dando indicações, recomendações, direcionamentos e ensinamentos sobre como tocar sua carteira de investimentos, como tá te indicando produtos mês a mês e te ajudando nessa tomada de decisão, se você não tem tempo, não tem conhecimento ou não gosta de investimentos. Então, se você tem mais de 100 mil reais, ou aporta aí 5 a 10 mil por mês, chama aí, ó, no primeiro link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha o formulário que eu entro em contato com você. Espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.